de uma viagem que eu fiz ao Japão. Então eu trouxe uma revista que vem justamente com uma câmera 3D e de como usá-la. Então eu tinha esse plano com o Thiago, meu companheiro. A gente planejou fazer um zine no Minhocão, onde eu levava uma máscara e saímos andando pelo Minhocão, fotografando e usando essa câmera que vinha nessa revista japonesa. Então eu fiz esse zine, que ele é todo então nessa sequência com as máscaras e tal, e usamos esse recurso que é bastante rudimentar mesmo, ele é bem basicão, e a gente ficou fazendo esse livro. Aí quando surgiu a ideia de fazer o 3D, eu já andava fazendo alguns usos do anágrafo assim, em outras publicações. Então eu fiz esse numa viagem para Brasília. Eu desenhei, fotografei as nuvens de Brasília, e depois, numa colagem digital, consegui criar jogos de figura de fundo com as nuvens. Então, e aí fiz essa publicaçãozinha aqui com xerox mesmo. Além dessa publicação, eu fiz essa outra que é a partir de um software de 3D, desenhar apenas linhas em 3D no espaço, e usei esse recurso. É difícil de ver porque ele é quase fundo branco e tal, mas justo estudar como desenhar figuras tridimensionais, e cheguei nessa pequena publicação. E ainda nessa época andava planejando um livro lá na editora 34 na época, e eu usei esse recurso aqui, que era do próprio filme do óculos 3D, para jogar esse efeito de aparecer uma figura e outra. Então alguns elementos desaparecem, outros desaparecem com o uso do filme. Então, por exemplo, esse que se vê bem, ele desaparece aqui, fica só a sombra dele, e esse foi o recurso que eu usei. Então, claro, tinha esses interesses pelo 3D como linguagem mesmo. Encontrei esse zine, uma viagem que eu fiz a Marselha, essa editora chama Ledenia Tri, e lá eles já tinham feito então esse zine impresso, uma publicação mesmo em serigrafia, e aqui eu usei esse recurso, que é o mesmo das nuvens de Brasília. Fazer um recorte, usar a mesma ilustração, criar duas imagens, uma azul e outra rosa, e nessa discrepância entre as duas dá essa sensação de espaço com a ajuda do óculos, né? Então, para o livro da Kozak, eu acabei produzindo uma publicação específica para o projeto. Então, eu me apropriei da Cama de Gato, que é esse jogo tradicional das crianças e tal, que eu mal sabia jogar, sabia talvez 4 ou 5 sequências, e comecei a pensar que um livro 3D desse jogo, com uma mão numa página, a outra mão na outra página, e essas linhas como que flutuando no objeto, né? Quando você abrisse o livro, essas linhas saem da mão. Isso era uma figura que eu estava perseguindo nos desenhos. Então eu produzi um primeiro zine, que era justamente estudar isso lá no estúdio mesmo, com as linhas que eu tinha. Eu e o Eric começamos a montar então esse iniciozinho de narrativa com linhas, pensando que sequência poderia ser e tal. E até cheguei a esboçar um primeiro desenho que era
uns passarinhos que vão voando assim ao redor do livro. Aqui, ó, eles ficam pousados na própria linha. Era a primeira inserção de desenho nessas figuras de linhas. Aí eu passei para um segundo. Quando o projeto avançou e eu consegui chegar numa narrativa, porque assim, a verdade é que como eu não sabia exatamente como jogar a coisa, eu tive que, a partir fechado o número de páginas do livro e como fazer eles na sequência, aí eu desenvolvi o jogo inteiro. Então a gente ficou lá, eu e o Eric, quebrando a cabeça para fechar um jogo que desse a quantidade de páginas do livro, enfim, para que isso se encaixasse no objeto, né? E aí chegamos nesse boneco aqui. Então nesse boneco já, inclusive, ele marca uma série de etapas do projeto, mas o principal é essa narrativa das linhas que já está organizada. E essas flechinhas que vão indicando se a linha vai, volta, se é por cima, se é por baixo. Então vai o jogo aqui. E esses pássaros que, enfim, numa etapa do processo, eram os que indicariam, seria a sequência de imagens. Depois, e aí teve toda uma pesquisa, né, para chegar nessas figuras. Então eu achei esse livro da Penguin até, dos anos 70, que é assim, uma infinidade, tem um monte de projetos de camas de gato, e a partir deles é que eu cheguei na sequência. E aqui já tem um estudo, assim, tinha uma coisa bonita nesses objetos, nessas fotos, que era como usar o fundo também, né? E como explicar uma sequência de imagens. E foi mais ou menos o que a gente fez no nosso projeto. Comecei a fazer a investigação do personagem, que são esses 4 pontos cardeais que fazem uma série de acrobacias em cima dessas cordas que as mãos vão desenhando, né? As cordas da cama de gato. Então eu comecei a fazer um estudo animando esses personagens, pensando o que eles poderiam ter e quais acrobacias eles poderiam fazer. Então há uma sequência aqui. Eu tinha o plano de fazer um jogo de pratos, eu queria fazer o número da maçã, fazer uma montanha onde eles sobem um em cima do outro e se equilibram, a bicicleta. Então comecei a tentar desenvolver o jogo. Eles dançam e vão formando, inclusive formam figuras diferentes. Há um momento em que ele vira uma aranha, depois ele vira um arco-íris, um outro, formam uma única figura, todos os pontos. E aí esse começou por aqui, começa que o norte entra e entra pelas linhas e se equilibra o sul, e aí vai. Então isso aqui é um caderno de estudos de todas tudo o que eu estudei, das possibilidades que essas letras podem dar no projeto. E até de linguagem, que eu tinha um plano de fazer, inclusive, as letras com as etiquetas, assim, né? Então, isso aqui. Mas ele ficava muito duro, muito chapado, assim. No final, uma linha fina e essas bolinhas nas pontas era o que dava o melhor desenho. Então, aí começamos com um projeto. Então, ficou assim. E a gente usou essas figuras. Então o norte entra e aí ele volta para pegar o sul se equilibra
Ele vai lá, o sul e o norte vão buscar o oeste. Aí todos ganham essa... formam uma torre, se desequilibram, todos caem e assim vai o jogo. E ao mesmo tempo dessa narrativa das letras que vão caindo, cortando, formando novas figuras, ganhando espaço, formando aranhas e coisas assim, há outra sequência que é a própria mão. Então as mãos elas vão fazendo o jogo bem certinho. Então o amarelo vem, faz a volta por baixo e fica ela. Aí vem, vira de novo, o rosa entra, faz o... E começa com o jogo tradicional, o tradicional no Brasil pelo menos. E aí depois, conforme a sequência vai andando, a gente foi criando novas narrativas para a linha. E no final ele forma a Rosa dos Ventos. E aí acaba o livro. E o óculos vem aqui. Então, os acrobatas foram fotografados no estúdio do André Brandão. Foram 4 sessões de fotos ao longo de 2 meses, onde a gente ficou estudando a melhor forma de fazer a cama de gato. Então, com a ajuda do Eric, meu assistente, a gente planejou um estúdio em que montaríamos a cama de gato na mão, mas o Eric deitado, segurando a primeira posição, enfim, uma delas, e eu ali mantinha a sequência seguinte, segurando as linhas, e aí o André clicava a sequência. Essas fotos levavam uma cortina por trás para dar esse clima de circo, e usava um espaço enorme ali, porque a gente queria criar uma diferença grande entre frente e fundo, né, as mãos e as cortinas. E aí a gente fez a sequência toda, foi até meio dolorido, porque você tinha que manter as mãos ali, fazer todo o jogo, mas no fim deu super certo o trabalho. Usamos 2 câmeras até. A gente, claro, assim, nesse processo a gente descobriu que as câmeras tinham que ficar paralelas, bem arrumadas, retas em direção ao nosso objeto de foto. E aí depois, digitalmente, a gente fez a montagem das 2 fotos e montamos o 3D. Na minha pesquisa de cama de gato, na praia, um pescador me ensinou a fazer um joguinho e ele ficou muito impressionado, porque eu andava já com os caderninhos de cama de gato debaixo do braço, então eu mais ou menos sabia as brincadeiras. Aí ele fez uma vez, falou: você sabe fazer esse? E ele fez, eu fiquei prestando atenção, na hora eu não conseguia. E no outro dia, estudei os livrinhos japoneses e fiz ele rapidinho. Então eu vou mostrar pra vocês. Você faz assim, aí vem aqui, assim, assim. Então.